Fala, gente, como é que vocês estão? Olha eu de novo aqui, cara. Olha eu de novo aqui, mais uma bucha. Meu pai do céu, o pessoal não manda bucha. Mas enfim, vamos lá. Como é que vocês estão? De antemão, já peço a você que se inscreva no canal, que nos ajude, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nos ajude a ministrar a Bíblia sobre a vida de alguém e a esclarecer alguns assuntos que às vezes até você tem dúvida. Imagina aquela pessoa que nunca estudou, nunca teve conhecimento. Mas aqui no Palavra Simples, a ideia é trazer tudo à luz da palavra e que você compreenda aquilo que realmente Deus ele reprova, ou Deus ele aprova, enfim, o que a palavra está dizendo. E hoje, cara, eu tô com um desafio que eu acho que eu vou tomar muita paulada também. Mas enfim, eu tô aqui para falar mesmo. Então vamos falar. Eu tô aqui para falar sobre política, meu pai do céu. Difícil isso, hein? Né? O cristão deve ou não se envolver na política? Qual é, ou melhor ainda, qual que é o papel do cristão na sociedade? Será que eu, como cidadão do céu, eu devo me envolver na política mesmo? Então nós vamos desmistificar isso daqui hoje, agora. Porque aqui, meu irmão, a palavra ela é simples. Roda a vinheta aí, pô, gente. A palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples. Então vamos lá, já que nos deram esse desafio, eu não sou de correr, então vou falar um pouco aqui para vocês sobre toda essa questão do cristão e a política. Será que realmente eu devo me envolver? Devo ser um cidadão de direita, de esquerda? Lula, Bolsonaro? Enfim, qual a minha posição como cristão? A Bíblia vai nos dizer sobre isso, hein? Vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 22, do verso... deixa eu ver aqui, do verso 15 até o verso 22, que diz assim. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Escuta só. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Cara, é muito interessante assim, quando a gente olha para esse texto, como que Jesus ele fala a respeito do tributo. A ideia aqui era trazer a política para o governo, para um confronto com o reino dos céus. Essa é a ideia. Se Jesus ele entrasse em conflito com César ali, dissesse: olha, ninguém vai pagar tributo mais, é chegado o reino dos céus e tal, ninguém paga tributo. Cara, ele ia arrumar uma encrenca grande com César. E ia contradizer a sua própria palavra, que mais na frente a gente vai entrar nesse mérito aí. Mas a ideia aqui é o seguinte, é que Jesus, ele olha para a esfinge e diz assim: olha, vocês deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês precisam prestar conta a César e vocês precisam prestar conta a Deus também. Mas em que momento eu devo prestar conta a César e conta a Deus? Aqui a gente vê uma coisa muito interessante, é que tudo que a gente faz, a gente vai prestar conta a Deus. Né? Seja ele o bem, seja ele o mal. Então, quando a gente olha para uma autoridade, né, e a gente não presta conta a ela, a gente tenta enganar essa autoridade,
A gente vai prestar conta a Deus um dia, na eternidade. Vai ter o juízo final, né? Se vocês não creem nisso, passe a crer, porque existe o juízo final. Então, Jesus, ele olha para a esfinge e diz assim, olha, dê a César o que é de César. Ou seja, você tem que prestar conta a César. E a Deus o que é de Deus. Ou seja, cara, não mistura as coisas. Você, como cidadão, tem que prestar conta a César. E você, como cidadão do reino dos céus, tem que prestar contas a Deus. Jesus não abole você ou não tira de você a responsabilidade de prestar conta, seja um ou seja outro. Que muita gente faz. Na igreja eu sou uma pessoa. E fora da igreja eu sou outra pessoa. A Bíblia está dizendo ao contrário. Você tem que prestar conta sobre o que? Sobre quem você é. Quem é você? Você precisa prestar conta à sua autoridade. Você é exemplo de cristão? Precisa prestar conta à sua autoridade. Você faz jus aos seus impostos, você paga os seus impostos. Se sim, se não, você precisa prestar a sua autoridade sobre Deus, como na sua família. Isso inclui em que momento a política? Você fala tudo. Porque quando você se anula dessa responsabilidade de prestar conta à sua autoridade, você não está cumprindo aquilo que Jesus está falando. Dê a César o que é de César. Ou seja, você precisa sim se responsabilizar com o seu meio social. Se responsabilizar com o seu meio social. É sua responsabilidade como cristão. E não dá para dividir você. Na igreja eu sou cristão, aqui fora eu sou outra pessoa. Não. Você é um cidadão do reino dos céus residindo na terra. Então você não está nulo de prestar contas às pessoas, inclusive sobre o reino de Deus. Você é um prestador de conta do reino de Deus. Sobre o que Deus há de fazer, sobre o que Deus vai fazer, sobre o que Ele já tem feito e sobre todo modo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você precisa sim prestar conta à sociedade, ao meio comum. O problema é que muitas das vezes a gente olha para o nosso cotidiano e acha que a nossa responsabilidade não é se envolver. A gente precisa se envolver sim, e não isentando a responsabilidade do governo. Mas a gente precisa se envolver. A gente é cristão, nunca esqueça disso. Nossa primazia, nosso lar é o céu. Porém, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus. Você é uma pessoa que deve prestar conta tanto a Deus quanto aos seus liderados, às suas autoridades. Inclusive, Paulo, quando ele escreve lá em 1 Timóteo, eu anotei aqui, ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala para a gente orar pelas autoridades. E lá em Romanos, capítulo 13, tem uma passagem muito legal aqui que eu vou ler para vocês aqui, Romanos 13, que eu acho bacana demais essa passagem aqui, rapaz. Olha só. Romanos 13, 5 diz assim: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, você não deve. Se você deve honra, se você deve tributo, se você deve uma satisfação à sociedade, independente do contexto que você está inserido, você deve se posicionar. Então, o cristão, quando se relaciona politicamente, né, para quem não sabe, um político ele é um representante de algo, um representante de um governo, ou seja, é explicado de uma forma totalmente tortuosa o que é ser um político, né, aqui no Brasil, ou pelo menos é a visão que as pessoas têm. Mas um político ele é um representante, isso independente do lugar que ele esteja, tá? Independente do lugar que ele esteja, ou seja, ele representa algo, representa alguém, representa uma fatia de ideias, representa algum lugar, um reino, um governo, ele é representante. Então, se você se abstém dessa forma
de colocar em pauta a sua posição na política, né, ou se você se abstém e não procura, à luz das escrituras, se posicionar como cristão, cara, não estou falando aqui de lado A ou lado B, não é essa a ideia, mas a ideia é você se posicionar quanto à ideia que Jesus fala sobre o seu dever de cidadão. Se você tem que pagar imposto, pague imposto. É isso que Jesus está falando. De quem é esfinge, ele fala, olha, é de César, então dê a César o que é de César. Então, se a sociedade pede que você se posicione, coloque-se na condição como eu posso dizer, coloque-se na condição de embaixador do reino dos céus. Você não vai defender um lado A ou lado B, mas você vai defender os interesses de Deus na terra. Essa é a ideia do cristão. Porque ele se envolvendo ou não com política, ele se envolvendo ou não com partidos, aí você vai tentar se encaixar, ou você vai trazer, pelo menos, as ideias à luz da Bíblia, e colocar à luz da Bíblia aquilo que mais se encaixa, ou pelo menos aquilo que traz mais a realidade para perto da Bíblia. Porque esse mundo aqui não espere muita coisa, porque não vai chegar lá. Não vai chegar na realidade que o céu apresenta para a gente, né? Um mundo de comum acordo, um mundo onde todo mundo é igual. Não. Esquece isso daí, que aqui não vai existir, né? Essa terra não vai existir. Mas nosso dever é nos posicionar quanto cristãos, quanto cidadãos dessa terra, trazer o reino de Deus para cá e, com toda certeza, mostrar às pessoas que existe um porvir. Existe um Deus que governa essa terra, que governa esse universo, que está sentado no trono. E precisamos nos posicionar. É isso que Jesus está dizendo. Se posicione. Então, respondendo à pergunta, talvez o cristão tem que se envolver na política? Claro que tem. É claro que tem. Tem uma frase muito boa, se eu não estiver enganado, acredito que seja de Spurgeon, que ele diz que... Eu vou mostrar aqui a melhor frase, né? Vou mostrar a frase aqui de Spurgeon. Tem essa frase aqui que é muito legal, que é por isso que os maus governam, porque os bons se calam, né? Então, espero ter ajudado você, esclarecido aí, e vamos para cima. Se inscreva no canal mais uma vez, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, e aqui é sem rodeio, porque aqui a palavra ela é simples. Um forte abraço, gente, e valeu, tamo junto. A palavra é simples, a palavra é simples.